My Dragon System. Capítulo 156. Duas equipes. Quando os olhos de Ray encontraram os da mulher sentada ao lado de Sir Kay, ele sabia que já a tinha visto antes. Seu nome era Anne Woodhawk. A primeira vez que a conheceu foi quando ele e Gary estavam sendo escoltados para fora de sua aldeia. Anne era uma aventureira que pediu ajuda aos cavaleiros no caminho ofuscado pela neblina naquela época. Martha, chamando sua mãe, conseguiu sacudir as memórias de Ray. O fato é que ela não era uma cavaleira de Avrion, então Wilfred ou os outros devem ter usado algum método de esgueirar ela para dentro das muralhas da academia, Ray pensou. Embora Martha quisesse conversar com a mãe, a atmosfera na sala não estava boa, e ela sabia que algo estava acontecendo. Wilfred esperou que todos se sentassem antes de começar a falar. Vou começar dizendo que toda esta reunião está sendo discutida em segredo absoluto, e nenhuma palavra sobre isso pode sair para ninguém. Todos na mesa redonda assentiram antes que Wilfred continuasse. Esta reunião teve que ser feita porque, como vocês devem saber, existem algumas pessoas na academia em que não se pode confiar. Os mestres cavaleiros aqui junto a Von discutiram em quem poderíamos confiar na academia, e isso nos levou a todos vocês. Wilfred então respirou fundo. Meus batedores me informaram que a Praga das Sombras está a caminho da Academia Avrion. Nós da Academia estamos seguros, mas temo pelas cidades e vilas vizinhas. Os alunos começaram a pensar em suas famílias que moravam nas proximidades, enquanto uma imagem de Candy e Tuffy aparecia na mente de Ray. Nosso exército se espalhou porque enviamos apoio ao Reino Aluri para lutar contra a Praga das Sombras na linha de frente, e também decidimos enviar outro exército para enfrentar a Praga das Sombras antes que eles cheguem às aldeias e cidades. O problema é que esses exércitos são pequenos. Temo que sejam enviados apenas para atrasar a Praga das Sombras e não derrotá-la. Por que não podemos enviar um exército mais forte para derrotá-los? Gary perguntou. Você se lembra do homem misterioso que atacou Ray? Wilfred respondeu. Esse homem era conhecido como um verdadeiro infectado. Eles têm a capacidade de cobrir seus corpos com sombras, tornando quase impossível feri-los. Nosso exército até agora não foi capaz de derrotar um único verdadeiro infectado. Os olhos de todos se arregalaram ao ouvir Wilfred dizer essas palavras. Todos eles tinham ouvido histórias de quão forte era um verdadeiro infectado, mas pensaram que eram simplesmente histórias exageradas. Pela primeira vez, eles estavam sendo informados de que ninguém jamais havia derrotado um antes. Esta informação, é claro, foi escondida do público para não causar pânico. As pessoas devem acreditar que podemos vencer a batalha contra a Praga das Sombras. Wilfred então se sentou em sua cadeira enquanto Anne se levantava. Meu nome é Anne, e sou uma aventureira que foi contratada por Wilfred para investigar o assassino que tentou tirar a vida de um aluno conhecido como Ray. Fomos capazes de rastrear o assassino até um determinado local. Para uma caverna localizada em uma montanha logo atrás da academia. Monk então se levantou em seu assento como se tivesse sido eletrocutado. É a caverna que leva ao ser divino. Precisamos ir rápido. Fui verificar o ser divino e está perfeitamente bem por enquanto, respondeu Wilfred. O poder do ser divino é o da luz, que é o oposto da sombra. O infectado teria dificuldade em se aproximar do ser divino. Acho que você está subestimando a Praga das Sombras, interrompeu Gary. Jasmine estava bem ao lado do ser divino, e ainda estava sendo controlada. Então, pela primeira vez em toda a reunião, Slivia se levantou. É por isso que sugeri que convidássemos todos vocês. Não apenas vocês são confiáveis, mas também são alguns dos cavaleiros mais fortes que a academia já viu. O centro da mesa redonda de repente começou a brilhar, e uma projeção holográfica realista da cidade apareceu. Atualmente, existem duas maneiras de chegar ao ser divino: a Porta Vermelha e a caverna na montanha. O plano é que duas equipes entrarão nas minas abaixo por essas duas entradas. Dessa forma, o infectado não tem como escapar. O plano é pegar o infectado ou encontrar uma maneira de matá-lo. Dessa forma, podemos aprender como lidar com um verdadeiro infectado e enviar as informações para o exército. Sir K então se levantou para falar.
A primeira equipe será liderada por mim e pelos faixas preta. Entraremos pela caverna, onde o infectado pela sombra foi visto pela última vez. Isso significa que a equipe consistirá em mim, Ray, Gary, Monk e Kyle. Ao deixar a cidade, não devemos ser vistos. Este é o trabalho natural dos faixas preta. A segunda equipe será liderada por mim, Anne disse. Estaremos entrando pela porta vermelha, não sei de todos os seus nomes, então me perdoe. Anne então puxou uma pequena lista. Minha equipe será composta por Martha, Dan, Jack, Badger e Sloth. Esta reunião já está chegando ao fim, e à meia-noite de hoje iremos agir. Wilfred disse. Há alguma última pergunta antes de partirmos? Já sabemos quem é o assassino? Perguntou Monk. Receio que não. Respondeu Wilfred. Ray estava atualmente em conflito com a missão em questão. Ele sabia quem era a pessoa infectada. Era seu pai. Seu pai o avisou e o salvou da praga das sombras quando atacou. Ray não conseguia parar de pensar no que a academia tentaria fazer com ele se conseguissem capturar o seu pai. Eles provavelmente o torturariam pelo resto de sua vida, até que finalmente encontrassem uma maneira de matá-lo. Porque isso era tudo com o que se importavam, era sua sobrevivência. Nenhuma vez Wilfred ou os outros mencionaram uma maneira de curar seu pai. Em vez disso, eles só queriam encontrar uma maneira de matá-lo. O que quer que acontecesse nesta missão, Ray não os deixaria matar seu pai.